casa. A gente passa sempre os recados de sempre, dizendo que em termos de programação, todos os trabalhos realizados pela casa, a gente tem todos os horários afixados lá fora e também na internet. Lembrando sempre que a parte assistencial que a casa oferece, que é fundamental uma casa espírita séria, conta com a preciosa colaboração de cada um de nós, seja na doação de alimentos, na disposição para montar cestas, para distribuir os lanches. Então, a gente continua pedindo, agradecendo infinitamente, mas pedindo, porque sem o auxílio de cada um, sem 1 quilo ou 1 litro de leite que a gente traz, 1 quilo de alimento, fica muito difícil para a manutenção das cestas. E as cestas não sofrem nenhum tipo de diminuição pelo fato da gente não trazer. É a casa quem arca com essa responsabilidade de manter a cesta íntegra para as famílias. E o Akio está aqui, pode dizer melhor do que eu, as dificuldades que representam cada mês a confecção das cestas, garantindo que a gente possa ofertar às famílias que, como nós, como as nossas famílias, comem todos os dias. Então, precisam desse amparo fraternal, pensando que nós, como espíritas, sabemos que estamos todos interconectados, né? Ora sou eu que posso ofertar, amanhã sou eu que vou precisar receber, e o amanhã não precisa ser uma outra encarnação, pode ser mesmo nessa, seja auxílio material, moral, espiritual, nós estamos interconectados. Então, o Emmanuel fala sempre assim, nós devemos nos sentir honrados de poder ajudar. Quem ajuda deve agradecer muito mais do que quem recebe, que está tendo a oportunidade de ser útil. Nós que trazemos um passado tão difícil, né? Assim, internamente nós ainda trazemos muitos atavismos. Então a gente continua pedindo alguns itens em especial. Eu falo especial porque às vezes faltam esses itens para montar cestas, mas todo tipo de alimento não perecível é muito bem-vindo. Esse mês a casa precisa de arroz, leite em pó, óleo, açúcar e macarrão. Então a gente agradece todo tipo de auxílio que vocês puderem trazer. Eu acho que eu passei todos os avisos. Passei? Aqui. Não, porque tem uns avisos aqui. Não, né? A viagem. Sim, é essa que está de cabeça para baixo. A nossa viagem para Araxá, Uberaba e Sacramento, para falar com a Sandra, ou com a Cida, ou com a Kio, né, que é aquela viagem que a Casa do Caminho faz todos os anos, lá para, sobretudo para Sacramento, né, lá para a Casa do Caminho, eu estava tentando lembrar. Como é o nome do médium? Eu esqueci. Tadeu, exatamente. E a gente convida a todos que possam, que queiram participar, né, as viagens dos anos anteriores foram muito boas. Ahá! O ahá significa que eu recebi o negócio. Então agora eu posso passar a informação. A viagem para Sacramento e Araxá vai ser do dia 21 a 23 de abril de 2017, no valor de R$ 750 em 5 parcelas, a partir de 5 de dezembro. Aqui tem um folderzinho, depois se vocês quiserem dar uma olhada. Quantos anos já faz que faz essa viagem? Então, vou passar com uma Cida, muitos, até com a ruga aqui na testa. Então, a gente convida a todos, tá, que possam e queiram participar. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecendo aos nossos benfeitores que, com tanto trabalho, com tanto esforço, garantiram que nós pudéssemos chegar até aqui, apesar do tumulto do dia, da semana. Agradecendo ao plano espiritual que atua com os seus trabalhadores de infinita bondade nessa casa, já acolhendo cada um no momento que cada um entra, com as suas dores, com as suas preocupações. Agradecidos a esse Pai que vê nos nossos corações o melhor que nós temos, que não vê os defeitos, que não vê as imperfeições e que nos coloca em situações com pessoas que Ele sabe que de alguma forma serão de grande utilidade no nosso aprendizado. Livra-nos, Senhor, de todo mal que possamos causar aos outros. Livra-nos da inércia, da ociosidade, da omissão. Livra-nos de valorizar aquilo que não tem valor e de perder valor daquilo que realmente é eterno. Livra-nos, Senhor, de machucarmos mais os outros. Livra-nos do nosso egoísmo, o nosso ego descontrolado que faz com que a gente ache que é maior do que na verdade é. Livra-nos do inconformismo
que redunda na revolta, na rebeldia. Mas também, Senhor, livra-nos de achar que somos incapazes, porque trazemos a centelha divina no coração. E assim, agradecidos a esse Pai de amor, vamos dizendo em silêncio: Pai, Pai nosso que estais no céu e estais em todos os cantos da criação, santificado o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor, de luz e de sabedoria. Seja feita, Senhor, a tua vontade antes da nossa, assim na terra como ela é feita em todos os mundos. O pão nosso de cada dia nos seja dado hoje, o pão do Espírito e o pão da matéria. Perdoa as nossas dívidas, do mesmo jeito em que oferecemos o nosso melhor a cada dia, para perdoarmos também aqueles que nos são devedores. Não nos deixe entregues aos golpes que trazemos no coração com tanta dureza, e livra-nos de todo e qualquer mal, principalmente, Pai, do mal que por invigilância, orgulho e egoísmo deixamos habitar os nossos corações. Só vossa é toda a luz que brilha no reino, todo o poder e toda a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos hoje ouvir a nossa palestra, abrindo os nossos corações para que todos os ensinamentos possam redundar lá fora em atitudes renovadas. E convidando o nosso irmão para a palestra de hoje. Sim, eu ia falar com o nome da palestra, inclusive. Obrigado. Meus amigos, boa noite a todos. Graças a Deus, nós estamos novamente juntos nesta casa. Bom, eu também estou com defeito, por isso que eu estou aqui. Todos nós estamos com defeito. Aliás, a observação é pertinente. Todos nós nascemos com defeito.
Por isso que nós estamos num planeta de expiação e provas, como é a Terra. Estamos aqui para nos consertar, para nos consertarmos por intermédio da nossa convivência. E nesta casa espírita, nós estamos convivendo com os benfeitores da luz que se apresentam, nada exigindo em troca daquilo que nos ofertam as mãos cheias. Querem apenas e tão somente que façamos a nossa parte, que tenhamos a iniciativa de agitarmos aquelas soluções que eles nos inspiram, mas não nos obrigam a empreender. Os bons espíritos inspiram atitudes. Os espíritos maus querem nos obrigar a ir para o caminho da porta larga, a porta que leva à satisfação dos nossos anseios ligados ao corpo físico, às nossas necessidades físicas, a busca pelo prazer, que leva à satisfação do nosso orgulho, da nossa vaidade. O capítulo 18º do Evangelho segundo o Espiritismo, nosso livro de cabeceira, Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, onde encontram-se as máximas morais do Cristo, sobre as quais não existe nenhuma dúvida, não existe nenhuma polêmica. Existem dúvidas polêmicas sobre a infância de Jesus, o que Jesus fez antes de iniciar o seu trabalho messiânico em favor da nossa salvação, por intermédio da apresentação das leis divinas, que não apenas ele nos trouxe verbalizando, mas também exemplificando. No Evangelho segundo o Espiritismo, 18º capítulo, aliás, nossa lição de casa, nesta semana que se apresenta, nós encontramos lá as palavras, as colocações de Mateus, evangelista, 7º capítulo assinalado, 7º capítulo a partir do 13º versículo. E nós relatamos aquilo que o evangelista coloca com muita propriedade, de acordo com a nossa emoção. O Cristo falava, naquela época, com uma humanidade no estágio cultural agropastoril. Era, portanto, uma humanidade de homens e mulheres ainda rústicos no entendimento das questões transcendentais metafísicas. Eles recebiam dos fariseus, na igreja mosaica, os ensinamentos revestidos de grande tradição que chegavam por intermédio da lei de Moisés. E o Cristo quebra, revolucionário, sem necessitar de armas, pois o Cristo vinha manso e pacífico, mas trazia, como ele mesmo dizia, a espada que dividiria a humanidade, pois ele iria dividir, ele ia nos dividir, naqueles que aceitariam a sua verdade e naqueles que a rejeitariam. E o Cristo mansamente falava de forma a ser entendido pelas pessoas. E ele sabia muito bem que as imagens guardam fundo em nosso coração. Elas fixam-se dentro de nós. Elas nos ajudam a raciocinar e a entender as coisas que nós precisamos entender em nosso próprio benefício. E Jesus falava da porta larga, a porta da perdição, a porta do vício. E falava da porta estreita, a porta da salvação. A porta daqueles que estão buscando fazer a vontade de Deus, fazer a vontade, como Jesus dizia, fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus enfatizava meu Pai que está nos céus, porque para que nós não nos confundíssemos com o nosso pai biológico, o nosso pai, com a nossa mãe que nos deu a oportunidade da vida do corpo físico que recebemos para poder interagir no mundo onde nós nos encontramos. Porta larga e porta estreita. Frequentemente, a respeito das pessoas folgadas, egoístas, que pensam apenas nelas mesmas, nós não usamos uma expressão que é muito comum,
Ah, fulano é muito espaçoso. Porque ele ocupa espaço. Onde ele está, ele só se preocupa com ele. Se ele está sentado, ele cruza as pernas, não é? Se ele está com algum objeto na mão, ele já estende os braços, ele incomoda as pessoas. A pessoa egoísta, ela não está preocupada com o seu entorno. O espaço dela é maior. Ela quer o conforto pessoal. Ela quer a satisfação daquilo que lhe proporciona prazer. Se os outros têm ou não têm, se sentem-se incomodados, a pessoa espaçosa, a pessoa egoísta, costuma dizer, os incomodados que se mudem. As pessoas que se preocupam com o bem-estar do próximo, elas estão sempre zelosas, elas são reservadas. No local público elas falam em voz baixa, para não incomodar. Já viram como as pessoas conversam no telefone, no metrô? É interessante, porque nem precisava mais o telefone celular. Falam tão alto. É só ir na janela do vagão do trem e conversar à distância com a pessoa com quem está trocando o diálogo naquele instante. As pessoas egoístas, elas incomodam, elas são perniciosas, elas causam transtornos, elas causam dificuldades, porque elas só pensam nelas mesmas. Muitas vezes, nós frequentamos um determinado lugar durante anos, pensando única e exclusivamente no nosso benefício, esquecidos de que pelas leis divinas, nós, para receber, nós precisamos ofertar. Para sermos amados, nós aprendemos com Jesus a lei do amor. Para ser amado, é preciso amar. Para ser respeitado, uma pessoa que não respeita o próximo, tem o nosso respeito? Muito pelo contrário. Quem tem o nosso respeito é aquele que respeita. Quem é admirado por nós é a criatura que admira aqueles que estão ao seu redor. Aquele que auxilia é auxiliado. E Jesus, nesta passagem assinalada por Mateus, ele fala da porta estreita e da porta larga. Para penetrar, para entrar ao reino dos céus, o caminho passa pela porta estreita, pelo caminho estreito, que não oferece facilidades, mas que exige da nossa parte sacrifícios pessoais. E quais são esses sacrifícios pessoais que são exigidos para que nós possamos, por intermédio da porta estreita, adentrar a um caminho que, em síntese, nos leva à felicidade, à saúde, à alegria, ao progresso pessoal? Qual é esse sacrifício? Esse sacrifício está assinalado no 18º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. É sacrificar o orgulho, a vaidade, é sacrificar o egoísmo, que é a fonte de todos os males, que desperta todas as más paixões e que nos leva na direção da porta larga, a porta do vício, a porta das criaturas espaçosas que pensam apenas e tão somente nelas mesmas. Se existiu entre nós, contemporaneamente falando, alguém que entrou pela porta estreita e que se salvou e que se elevou perante a Deus aqui na terra, e que aqui na terra recebeu a gratificação maior, que consiste a verdadeira felicidade e a paz da consciência tranquila, esse alguém foi Francisco Cândido Xavier, que sacrificou inúmeras oportunidades a serviço do próximo, buscando elevar-se a Deus, buscando remir um passado de imperfeições, espírito completista na condição em que se encontrava, sacrificou-se para o bem-estar de sua família consanguínea, seus familiares, seus numerosos irmãos, e também em favor da nossa família,
pois nós fazemos parte da família espiritual de Chico Xavier. Estamos aqui unidos, foi citado o Espírito Emmanuel no início de nossa reunião. E ele nos ajuda a entender que precisamos, no instante de dificuldade em que a Terra se encontra, momento de transição, precisamos penetrar pela porta estreita. Caminho que Chico Xavier escolheu. Sempre disposto a sacrificar o próprio bem-estar em favor da família, Chico Xavier, nos idos de 1958, quando estava no auge de sua mediunidade, reconhecido por todo o Brasil pelo trabalho mediúnico de grande credibilidade e de efeito que nos alcança até um instante presente, Chico Xavier retorna ao seu lar. Depois de um dia, ainda em Pedro Leopoldo, cidade onde nasceu e residia até então, ele retorna até o seu lar. Como nós retornamos ao nosso lar, depois de um dia de trabalho exaustivo, depois de um dia que nos causa a satisfação do dever cumprido, mas impõe também o cansaço do corpo físico. E o corpo requer o repouso, requer o alimento, requer o aconchego do lar. E Chico, depois de trabalhar o dia todo e ainda adentrar à noite nos trabalhos mediúnicos da Casa Espírita, onde militava em Pedro Leopoldo, nos anos de 1958, ele dirigia-se a pé para a sua casa, pois não tinha o conforto, o benefício da condução própria. Ele faz aquela caminhada, aproveitando os instantes em que solitário se encontrava nas ruas ainda não asfaltadas de Pedro Leopoldo, cidade que hoje é progressiva, mas na época grande simplicidade, modéstia, as ruas ainda com o barro enlameado nos dias de garoa e de chuva. Ele caminhava refletindo, tranquilo, depois de sentir o coração assente, cumprida as tarefas daquele dia, daquela tarde, daquela noite. E buscava, como nós, em nosso lar, o alimento, a tranquilidade, o convívio com a família que alimenta a nossa alma. E Chico entra em casa. Os biógrafos, cada um conta de um jeito, a essência do ensinamento é a mesma. O próprio Chico, quando se referia timidamente a esta passagem, recusava-se a pormenorizar. Mas ele chega em casa, abre a porta e encontra os familiares sentados na pequenina saleta que servia de sala de visita e de dormitório também, naquela modesta habitação. Ele se surpreende. Boa noite. Sempre afável, carinhoso, educado e tímido, por que não dizer, ele cumprimenta, ele percebe que algo havia acontecido, pois os parentes estavam lá esperando por ele. Ele sequer pergunta, ele aguarda que se diga alguma coisa, e uma de suas irmãs se levanta e disse: Chico, assim não dá. Nós não aguentamos mais. O Chico recebe aquele impacto, cansado, exaurido pelo trabalho profissional, pois ele ganhava a vida. Os médiuns trabalham para ganhar a vida, não são remunerados. Eles precisam se esforçar, conquistar durante o dia o pão com o qual vão servir a própria família, as necessidades pessoais. E muitos de nós pagamos para trabalhar na casa espírita, quando a casa espírita não consegue arrecadar o suficiente para a sua manutenção e para que os trabalhos sejam desenvolvidos a contento. E o Chico chegava ali, ele recebe aquilo como um impacto. Ele nada diz e a sua irmã continua a dizer: Chico, nós não aguentamos mais. Não dá. É o dia inteiro batem a nossa porta. É o dia inteiro gente procurando por você, querendo passe, querendo comida,
querendo isso, querendo e aquilo, querendo saber quando você chega, quando você sai, querendo informação, querendo psicografia, querendo livro. É dia e noite a nossa casa cercada de gente que quer fazer reportagem, de gente que quer alguma coisa, de gente que até entra sem a nossa autorização. Chico, não dá mais. Ou você vai embora, ou nós é quem vamos embora. O Chico não estava preparado. Muitas pessoas imaginam que o médium é uma criatura extraordinária, que o tempo todo está antenado e que sabe por antecedência os fenômenos atmosféricos que vão ocorrer sem a necessidade de consultar a meteorologia, que sabe o nosso destino, que sabe o que vai acontecer hoje ou amanhã na política. Muitas pessoas aproximam-se de nós e dizem: o que o senhor está vendo? Eu digo: uma moça bonita. Ela diz: não, fala a verdade, tem alguém comigo? Eu digo: sim, estou consigo. Ela diz: não, tirando o senhor, tem mais alguém? Eu digo: que eu saiba, eu não vejo ninguém. Ela diz: não, eu estou falando espírito. Eu digo: não, a senhora é um espírito, eu sou um espírito, somos dois. Afonso, fala logo, você está me escondendo alguma coisa. As pessoas são místicas, acreditam que os médiuns são possuidores de dons extraordinários que lhes facultam saber o que acontecerá no próximo segundo, esquecidas de que a mediunidade é dom concedido por Deus pela misericórdia divina, para que nós possamos utilizá-la em favor do próximo, do bem comum, como nesta casa aplica-se a colocação do Cristo. Dai de graça o que de graça recebeste. A mediunidade. E Chico, portanto, estava ali sacudido. Ele olha para a família que ele havia ajudado com os recursos pessoais, abrindo mão das próprias necessidades para criar os seus irmãos, já que faltou o amparo do pai, que vivia com grande dificuldade, vendedor de bilhetes de loteria, ganhava muito pouco, e o Chico era obrigado, pelo dever de consciência, a auxiliar a família. E ele recebe, naquela noite, depois de um dia exaustivo, aquele aviso chocante. Ele olha para a irmã, olha para os parentes que estão ao seu redor, e ele faz a sua escolha. Ele entra pela porta estreita. Ele diz assim: não precisam se preocupar. A voz embargada pela emoção. Amanhã mesmo eu vou embora. No dia seguinte, sem destino certo a seguir, ele já estava com a modesta mala, aonde os principais pertences de que era possuidor, um terno para as ocasiões especiais, gasto pelo tempo, castigado pelo uso, alguns livros, roupas, calçado, alguma coisa, os pertences, livros, sem dúvida, os livros que ele guardava carinhosamente. A mala estava pronta, despediu-se e encontrou asilo provisório em outra residência, e em 1959 foi para Uberaba, Minas Gerais, onde iniciou uma nova fase do seu trabalho mediúnico. Quando perguntado sobre os motivos, naquela época, sobre os motivos que o levaram a mudar-se de cidade, durante muitos anos, e nós somos testemunha disso, as pesquisas podem ser feitas, as informações estão disponíveis. O Chico ora falava uma coisa, ora falava outra. Ah, mudei por causa do clima. E alguma pessoa perguntava: mas o clima de Uberaba? Ele diz: não, mas aqui ele usava educadamente de subterfúgios para evitar expor a sua família a um eventual comentário mais severo e mais rigoroso. E nem por isso, distante, buscando trabalho em outra cidade,
reiniciando a sua vida em Uberaba. Nem por isso Chico Xavier deixou de ajudar a família, colaborar materialmente e espiritualmente para o bem-estar de seus familiares. Entrar pela porta estreita é sacrificar-se. A porta estreita, ela não é alta, ela não é larga, ela exige que nos curvemos para poder penetrar no reino dos céus. O orgulhoso não entra pela porta estreita. Ele não cabe, ele não se submete às necessidades de sacrifício. Ele se considera melhor do que os outros. E enquanto estiver na terra, ele está aumentando a dívida que porventura já lhe é vultuosa. Viver no mundo de expiação e provas nos últimos tempos. E o Evangelho segundo o Espiritismo assinala, e também a Gênese, último capítulo de Allan Kardec, o mundo não vai terminar, o mundo não vai se acabar, o mundo não vai ser devorado por grandes catástrofes. Catástrofes, se houverem, serão de razão moral, como estão acontecendo. Aliás, grandes transformações morais. O mundo velho, imoral, egoísta, cai para que um mundo novo possa surgir. É necessário, portanto, neste momento presente, seja na família, como o caso do Chico, em outras situações que ele enfrentou também, seja no trabalho profissional, ocupando hoje, neste momento de dificuldade, se a nossa categoria profissional não está sendo requisitada, vamos entrar pela porta estreita, vamos fazer um trabalho que não seja, eventualmente, a nossa profissão, mas que nos dê o suficiente para manter a nossa família com dignidade. Muitas pessoas dizem, não vou rebaixar o meu cargo. Mas é um emprego que tem aqui pela frente, aproveita. Não, prefere ficar desempregado, causando transtornos para si mesmos e seus familiares, ao invés de provisoriamente ocupar um cargo, que talvez não seja aquele que lhe faculta o diploma universitário, mas aquele que lhe dá a oportunidade, no instante presente, de prover as suas necessidades materiais. Entrar pela porta estreita é calar diante do ignorante, diante da criatura que não sabe o que fala. Fazer ouvidos moucos, como nós aprendemos no Evangelho. Evitar confrontos desnecessários. Evitar nos desgastar diante daqueles em cujos corações ainda não existe a humildade, o entendimento. O próprio Cristo nos diz, não dar pérolas aos porcos. Vamos guardar as pérolas do nosso coração para estendê-las àqueles que estão ao nosso redor, ansiosos de compreensão, e são os nossos familiares, ansiosos de que exemplifiquemos a caridade. Fora da caridade não há salvação. A porta larga está aberta, é convidativa, mas ela leva ao choro e ao ranger de dentes. Nós estamos vendo, no momento atual, o nosso grande Brasil, aqueles que optaram pela porta larga, da corrupção, das facilidades, da apropriação indébita dos recursos reservados aos aposentados, às viúvas, aos sofredores, às instituições filantrópicas, já estão sofrendo o choro e o ranger de dentes, a humilhação pública. Estão execrados perante a mídia. Pois os tempos são chegados. É chegado o momento da separação do joio e do trigo. Que não sejamos nós a entrar pela porta larga. A satisfação existe, é momentânea, é ilusória. Aquele que se ilude condena-se à desilusão. Vamos entrar pela porta estreita da salvação. O Cristo que está assinalado na imagem colocada junto de nós, ele nos indica o caminho. Ele estende as suas mãos
nos convidando a acompanhá-lo. Se nós não acompanhamos o Cristo, quem sabe estivéssemos lá há 2000 anos atrás, se nós não o acompanhamos, e prova disso é que estamos aqui na casa do caminho, 2000 anos depois, ainda necessitados, todos nós. E o primeiro é este quem fala, de ouvir a sua palavra, entender a sua palavra e praticar a sua palavra. Que neste momento presente, neste ano de 2016, transcorridos tantos séculos depois da partida do Cristo, partida do corpo físico, pois em espírito está entre nós, e possamos vê-lo nos indicando o caminho da porta estreita, do sacrifício, da dedicação, da exemplificação, do buscar servir ao próximo, esquecido de nós mesmos, e fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. E quando em dúvida, o que eu devo fazer? Quando em dúvida, basta perguntar: o que Jesus faria em meu lugar? A voz da consciência, conforme assinala o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, é a presença de Deus, das leis divinas em nossa alma. E nós ouviremos a solicitação da consciência, a sugestão da consciência. Se vamos fazer o que estamos sendo sugeridos, reserva-se ao nosso livre-arbítrio. Aqueles que seguirem a voz da consciência serão encaminhados à porta estreita do sacrifício, da dedicação, da imitação do Cristo. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O mal que me fazem não me faz mal. O único mal que me faz mal é o mal que eu fizer ao próximo, pois me tornará um homem mau e, portanto, vulnerável a todos os males, misérias, injustiças, aflições, doenças e tormentas que existem na terra. Com Jesus em meu coração, procuro seguir o caminho que leva à porta estreita, rogando ao Senhor nesse instante que me dê forças e sustentação para vencer as tentações do caminho e prosseguir até o final, até pagar, como disse Jesus, o último ceitil, o último centavo que nós devemos aqui na terra para alçar voo na direção de um mundo melhor. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe esta casa, aos seus trabalhadores, colaboradores, alunos, frequentadores e assistidos. Que possamos sair desta casa, nesta noite, melhor do que aqui chegamos. Deus abençoe. Então, agora é a hora que a gente tira algumas dúvidas. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida para perguntar para o Afonso? Você não conta. Alguma? Acho que ficou muito claro. Para perguntar para você mesmo, não?
gente, antes da gente fazer a nossa prece, eu só queria passar um recado que a gente não colocou no início. Todos aqueles que adotaram as crianças que a Casa do Caminho vai estar atendendo nas festinhas, na festinha de fim de ano, que ainda não trouxeram os seus presentes, por favor, tragam até esse fim de semana, porque a casa precisa organizar, fazer a seleção, arrumar direitinho, até para contabilizar o que está faltando e ter tempo de correr atrás do que ainda está em lacuna. Então, a gente convida a todos que possam, com urgência, fazer isso. E o convite da viagem de Sacramento, eu preciso fazer um adendo que eu também não fiz. Sacramento é a cidade de uma das pessoas que eu mais admiro nessa última encarnação, que é pouco falada no meio espírita, mas que tem uma importância fundamental pela ternura, pela a grandiosidade do espírito que é Eurípides Barçanufo. Então vale a pena em todos os sentidos, mas sobretudo por essa figura. Então vamos fazer a nossa vibração, né? Lembrando que a vibração é sempre um momento em que a gente deixa a nossa dor do lado e pensa que existem outras criaturas que os nossos sentimentos de paz e de amor podem de alguma forma levar a algum tipo de conforto, algum tipo de tranquilidade, de esperança. E é isso que a espiritualidade pede de nós agora. Que deixemos de lado o nosso egoísmo, a nossa angústia, a nossa preocupação conosco e possamos levar o melhor a outras pessoas. Então vamos elevar os nossos pensamentos, oferecendo aquilo que vocês acharem que o planeta precisa. Ele precisa de tanta coisa, de amor, de esperança, de fé, de respeito, de coragem. Que todos esses sentimentos possam ser levados a criaturas encarnadas e desencarnadas, criaturas necessitadas do corpo e do espírito, aquelas que não sabem ainda nem que precisam desse auxílio. Que todos sejam tocados, aliviados e iluminados. Que essas vibrações atinjam as casas de dor, os locais de aflição, mas também aqueles locais onde os espíritos estão encarnando com tarefas definidas para acelerar essa mudança que o planeta está passando. Que essas vibrações cheguem até os nossos lares, iluminando todas as criaturas que estão por lá, criando uma cúpula de proteção que nós nos comprometemos a manter. Porque não adianta os espíritos irem, organizarem tudo e a gente bagunçar com as nossas vibrações e atitudes erradas. E que uma réstia dessa vibração também volte para nós, para o nosso coração, para os nossos problemas, para que possamos ser úteis ao ser humano. E que Deus nos livre em todos os momentos de acharmos que a dor do outro é menor do que a minha. Que todas essas vibrações abracem essa casa, seus trabalhadores, sua direção e os assistidos, trabalhadores espirituais ou não, para que possamos multiplicar os ensinamentos e as energias que recebemos aqui, tornando a nossa semana e a semana de todos aqueles que cruzarem o nosso caminho um espaço de muita alegria. Graças a Deus. Vamos permanecendo em silêncio, em oração, porque o tratamento continua agora na etapa do passe. Obrigada.